O Ferreira Goulart dizia em que a arte existe porque a vida não basta. E eu gosto sempre de fazer a aproximação dos movimentos artísticos, literários, com a psicologia analítica, porque eu acho que dá uma forma muito bonita e muito ampla da gente flertar com muitos aspectos da vida. E aqui eu queria te trazer para a gente pensar juntos desse livro da Clarice Lispector, em que eu acabei de terminar, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, para a gente refletir na história em que é contada da Lori. O que eu acho mais curioso é que a Clarice, de uma forma brilhante, ela começa na primeira página do livro com uma vírgula. É como se a gente estivesse pegando o bonde andando. A vida é reticente. A vida não tem começos marcados muito importantes. A vida é. Então, quando a Clarice ela traz essa vírgula para começar a contar a história de Lori, é como se a gente já estivesse pegando o bonde andando. A Lori, ela é uma mulher professora de crianças, ela é uma mulher de classe média, muito tímida, retraída, mas o que deixa muito claro na literatura, né, desse livro é que ela é uma mulher em que evita sentimentos e evita sentir. Seja sentir o gosto saboroso de uma fruta ou de entrar em contatos com os próprios sentimentos, com perguntas profundas do tipo, quem eu sou? Ela evita. Então ela é uma mulher em que ela está anestesiada pelos processos da vida, ela entra em relacionamentos muito frugais, né? Ela vai pulando de uma para outra, assim, mas sem o grande envolvimento, sem se deixar ser arrebatada. E ela também não entra nos grandes jogos que a vida pede pra gente, né? Que é o processo do mergulho do viver. Então ela está sempre naquela linha defensiva, muito ali resistente, anestesiada, né? Evitativa. E aí a Lori conhece o Ulisses, em que é um professor de filosofia, um homem muito interessante e que gosta da Lori, mas entende o movimento em que a Lori está vivendo. E para mim, na minha fantasia, a Clarice ela não escolhe o nome de Ulisses à toa. Na minha fantasia, ela pega o nome do protagonista, né, de Homero, né, da Odisseia de Homero, o nome dele, Ulisses, né, esse grande herói, o grande rei, em que de uma forma destemida, quando ele está voltando da guerra de Troia para casa, ele vai enfrentar um monte de problemas, monstros, né, encantamentos, ou seja, é um herói. E esse Ulisses, em que a Lori conhece, de uma forma provocativa, disruptiva, incômoda, ele começa a fazer perguntas e desconstruir as defesas da Lori. Então esse Ulisses, ele vai navegar por esses mares da vida, porque ele não evita os prazeres, os conflitos, o viver, mas a Lori, ela está com o barquinho dela ancorado num porto seguro e ela não quer sair se aventurando nos processos do viver. E quando a gente traz esse conflito da mulher evitando o sentir, o homem em que está nesse processo disruptivo, cada vez mais convidando ela para entrar nos processos de desconstruir essas defesas, olhar para si mesmo e provocar esse sentir, porque a Lori ela se sente altamente atraída pelo Ulisses. E nesse jogo entre o feminino e o masculino, entre a mulher tímida e o homem mais disruptivo, entre a professora de infância, de jardim de infância, e o professor de filosofia, a gente vê um movimento complementar que não deixa de ser opositório. Na psicologia analítica de Jung, a gente chama isso de a relação do feminino com o seu ânimos. Para Jung, ânimos é o complemento masculino que está lá no inconsciente da mulher, né? Ou seja, na consciência feminina. Em outras palavras, eu, mulher,
com uma persona caracterizada como mulher, como eu tenho, como eu sou. Lá no meu inconsciente eu tenho uma energia arquetípica masculina. Se no meu feminino eu tendo a lidar, né, na teoria, com os sentimentos, com a criatividade, com o amor, com a nutrição, com as inspirações, lá no meu masculino, a energia masculina, eu lido com o logos, o meu ânimos, ele vai dialogar com o fazer, o executar, o pensar, e os dois eles se complementam, são opostos complementares e que jogam a gente para a vida, né? E aqui eu vou me permitir a só ficar no conceito de ânimos, porque eu estou falando do Ulisses e da Clarice, né? Ulisses é a projeção do ânimos de Lore. Lore, defendida, Ulisses, ousado. Lore, evitativa, Ulisses, estratégico. Ele sabe chegar, seduzir Lore e se afasta, dando tempo dela. Porque Ulisses não quer a Lore só sexualmente, ele quer a alma dela. Ele quer se envolver profundamente com a Lore. Como um homem seguro, ele sabe o que quer. E ela está evitando entrar em contato com os prazeres do viver. E é muito bonita esse jogo, a forma em que a Clarice genialmente vai construindo. Ela vai criando esse bailado das emoções, dos conflitos, dos ditos e dos não ditos. A Clarice ela é uma mestra nesse tipo de narrativa. E tem uma passagem no livro em que é muito bonita, em que a Lore ela vai se permitir a tomar um banho de mar na madrugada, mas a forma em que a Clarice traz isso é como se a Lore ela tivesse profundamente entrando em contato com ela mesma, com si mesmo, com os seus prazeres, inclusive sexualmente falando. Aqui na página 76 ela fala assim: era isso que estava lhe faltando, o mar por dentro, como o líquido espesso de um homem. Mergulha de novo bebe mais água, agora tem sofreguidão, pois já conhece e já tem um ritmo de vida no mar. Ela é a amante que não teme, pois que sabe que logo terá tudo de novo. Claro que eu estou resumindo aqui, mas quando a gente tem essa situação, né, dessa mulher defendida, em que é provocada por esse masculino, ela vai cedendo, porque ao ceder as perguntas, ao pensar em Ulisses, ela também está encontrando a ela mesma. Ulisses é esse herói que não cai no canto da sereia da sexualidade. Ele é o herói que luta por aquilo que ele quer. E ele está com muita paciência e lidando com todos os processos, os conflitos dela. Nesse grande bailado de acontecimentos, no fim, há um encontro. E esse encontro a gente pode pensar como um casamento alquímico, uma coniúncio. A coniúncio é a união do feminino com o masculino. E no encontro dessas duas almas, desses corpos, produz o terceiro elemento criativo, em que nesse caso é o amor. Lore, ela se rende não só ao amor, mas ao chamado da vida. E Ulisses, de uma forma muito paciente, ele recebe aquilo em que ele tanto lutou, em que foi ter o amor de Lore. Uma aprendizagem, o livro dos prazeres, no fundo, é um livro em que fala sobre o aprendizado da alma. É dessa mulher em que se permite aprender, em que se permite a ter prazer, em que se permite abrir-se para o novo, para o amor. E de um homem que pacientemente sabe cultivar aquilo em que quer. Meu nome é Daniela Eusébio, eu sou analista junguiana, arte-terapeuta, mestre em comunicação, professora lá no IGEP, e eu te convido a gente a olhar a literatura de uma forma mais profunda. O que será em que a psique, a psicologia desses personagens revela sobre nós?